A gente estava falando dos nossos mimos, né? Que o Isso. Mundo da Dermato sempre dá um mimo, né, para os participantes aqui. E hoje o nosso mimo está em dose dupla. Ele vai ter um mimo, que é um e-book que foi elaborado, né, pela Leandro da Lequer Consultorias, né, para vocês com muito carinho. E ele vai ser disponibilizado da seguinte forma: durante a live, vocês vão fazer uma foto nossa, um print, e vocês vão postar nos stories de vocês, marcando as duas empresas, o Mundo da Dermato e a Lequer Consultorias. A gente vai enviar para vocês o e-book. O outro presente, eu vou deixar que ela conte para a gente daqui a pouquinho, que é um mega presente, gente. É mega, super presente, vocês vão amar. Deixa eu avisar que aqui embaixo, gente, tem uma setinha. Aproveita, chama os amigos, porque assim, a live a gente vai falar de biossegurança na estética. Mas biossegurança, gente, é saúde, é um assunto que é importante para todo mundo. Então, não se preocupe se vocês clicarem ali, porque vocês não vão sair da live, tá? Então, lá, avisa o pessoal para entrar aí na live para assistir e acompanhar com a gente. Acho que tá tudo bem. Som, Tudo, agora né? acho que tudo Beleza. bem. Vamos começar. Você pode se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua empresa para nós? Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela confiança de vocês em me ter aqui junto com vocês, né? Falando um pouquinho sobre biossegurança. Eu sou enfermeira de formação, né? Então, eu sou enfermeira, eu tenho aí 24 anos já de enfermagem, de experiência em enfermagem. E ao longo dessa trajetória, eu me especializei em biossegurança, né? E a Lequer, que é a minha empresa, existe há 5 anos. A Lequer foi criada inicialmente justamente para fluxos de biossegurança. Então, o que eu fazia no comecinho? Eu ia a consultórios, clínicas, estabelecimentos de saúde para fazê-los ficar dentro da validação das normas da vigilância sanitária. Tá? Então, colocar dentro dessas normas, tanto as estruturas físicas, então reforma, construção, validação dos espaços físicos, quanto os fluxos seguros. Né? Então, segurança dos pacientes e aí a concessão dos alvarás e das licenças de funcionamento. Tá? E aí, óbvio, a gente dentro dos consultórios e toda a experiência que eu tenho, a gente foi ampliando esses serviços. Então, hoje a gente continua fazendo isso e a gente trabalha com gestão, então gestão de agendas, gestão de parcerias, gestão de suprimentos, gestão de recursos humanos, financeira, toda a gestão de saúde que tem uma particularidade, né, muito específica. A Isabela, que é também enfermeira, minha parceira, está aí na live também, já entrou aí com a gente. E ela tem uma especialidade grande nessa área de gestão. Então, a gente se divide, né? Eu fico com os fluxos, os procedimentos padrão, as questões de segurança mesmo do paciente e acreditação em saúde. E a Isa cuida de gestão de suprimentos, de gestão de recursos humanos e tudo mais. Então, é isso que a Lequer faz hoje. A gente consegue cuidar de um estabelecimento de saúde, eu brinco que é de A a zinco, sabe? Que nem vitamina. A gente cuida de toda essa estrutura para ela ficar segura para os pacientes, lógico, obviamente, e também para ela ficar segura para o dono do lugar, né? Para ele prestar um serviço seguro, Com certeza. seguro para colaboradores. Então, é isso que a gente faz hoje com a Lequer. Muito legal. Você tem uma vasta experiência na área, né? E acredito que tenha vivido muitas histórias. E você teria, sim, uma história diferente, interessante para contar envolvendo a biossegurança? Uma história de biossegurança. Tenho uma história, assim, que chega a ser engraçada, né? Eu cheguei num consultório uma vez e a gente pensa, não tem nada a ver com biossegurança. Tem. Eu cheguei num consultório uma vez e para validar essa questão, né? E o médico falou assim para mim, olha, tá tudo certo. Eu coloquei dispensers de álcool, coloquei tudo que precisa, tá tudo certinho. E aí é um detalhe muito bobo que as pessoas acho que não olhariam. E ele falou, puxa, eu jamais olharia isso, né? Comecei a olhar a clínica e eu falei para ele, doutor, por que o senhor colocou o seu dispenser de álcool aqui? Então, quando você abria a porta dos consultórios, o dispenser estava logo ali na porta do consultório. E aí ele falou assim, para quando o paciente entrar, ele limpar a mão. Aí eu falei, tudo bem, mas e quem vai mexer no paciente, não é o senhor? Eu falei, então o senhor tem que vir lá da maca, da onde o senhor está, até aqui na porta, né? Para limpar a sua mão, para voltar para lá. O senhor faz isso? E aí ele mesmo ficou pensando, né? E aí ele falou para mim que não. E aí a segunda questão mais engraçada foi, ele alinhou, porque acho que ficou esteticamente bonito, então ele alinhou o álcool
a luz e com a tomada. Olha. E aí eu falei para ele, que bonito, ficou muito alinhado. Mas o senhor aperta o álcool. Se o senhor tirar a mão antes, o senhor está querendo dizer para mim que esse álcool cai sobre a tomada de energia. É isso? Nossa. Aí ele falou, é isso. Eu falei, então. E aí, se isso pegar um fogo aqui, a gente faz como? Né? Então, quando a gente fala de Pensa, né? biossegurança, a gente É acha muito detalhe, né? que é só o que é biológico. Ah, a luva e o paciente. Uma outra questão engraçada. Você sabia, por exemplo, que toda porta de um estabelecimento de saúde, toda porta de banheiro de um estabelecimento de saúde tem que abrir para fora? Olha só. Aí você vai me Não perguntar, sabia? por quê? Por que tem que abrir para fora? Tá? Então vamos pensar num dermato, tá? Num dermatologista. Ah, mas Leandra, eu não faço nada, eu faço um botox na minha paciente. Nós sabemos que um botox não é um procedimento completamente indolor, né? Por mais que a gente passe lá um anestésico e tal, às vezes tem uma dorzinha. E que a resistência de dor das pacientes varia. Aí a paciente sente uma dor um pouco mais, fica com mal-estar, fica mais... fala, eu vou no banheiro, vou lavar o rosto, vou lavar a nuca, sei lá, enfim. Vou ao banheiro. Ela passa mal e desmaia dentro desse banheiro. Eu arrombo a porta do banheiro em cima dela? Verdade. Então, toda porta onde eu tenho um paciente e que eu tenho a possibilidade desse paciente passar mal lá dentro, eu tenho que ter como tirar a porta para fora. É segurança total, De né? machucar o paciente, eu jogo a porta em cima dele, né? Então, e aí esse médico falou para mim, meu Deus do céu, eu tenho que tirar todos os álcool, trocar todas as portas. Você vê, né? Quanto detalhe, né? É um fluxo de segurança que a gente não pensa. Porque quando a gente fala de biossegurança, a gente pensa logo no que é macro. Ah, o sangue, ou a contaminação, né? E a gente não pensa nesses detalhezinhos. Mas isso é biossegurança. Eu tenho que tornar o ambiente seguro para quem está trabalhando ali e para quem está sendo atendido ali. Então, É verdade. é isso que a gente tem que pensar. A biossegurança, ela olha tudo isso. Engloba muita coisa, né? Muita. Então, englobando tanta coisa assim, vamos começar. Para a gente ter uma lógica assim, de pensamentos, vamos pensar dentro de um estabelecimento, um consultório, uma clínica de estética, e a gente vai passando pelas áreas, começar da recepção, a sala de procedimento e o atendimento. Ótimo. Então, quando o paciente chega na minha clínica, que ele pisa o pé no tapete, qual a primeira providência que eu devo ter com esse paciente? Tá. Bom, nós vamos trazer toda essa fala, então, para essa nossa nova realidade, que é essa realidade do Covid, né? O que eu gosto de pontuar antes de começar é, algumas coisas que nós vamos dizer aqui não são novidades, né? Então, lavagem de mãos, uso de equipamento de proteção individual, para nós que trabalhamos na área da saúde, vocês na estética, eu na enfermagem, isso não é uma novidade. Né? Isso é uma novidade para a população agora, mas isso sempre fez parte do nosso dia a dia enquanto profissionais de saúde. Né? Então, ficou em evidência agora, né? Exato, está em evidência, a Covid evidenciou isso, mas é importante ressaltar que essas técnicas de lavagem de mão, essa questão de usar máscaras, de usar luvas, já fazia parte da nossa realidade. Então, o que a gente vai agregar agora são algumas coisas que a realidade do Covid trouxe e que a gente vai precisar atentar nessa volta às atividades, tá? Então, se a gente falar aí da entrada da paciente no consultório, eu vou voltar com você antes disso. O nosso cuidado com essa questão, ele vai ter que começar quando eu agendo essa paciente para ela vir no meu consultório. Então, a primeira coisa que a gente está colocando é que na hora do agendamento, a gente já realize uma triagem que possibilite a gente tanto triar se essa paciente não é uma paciente potencialmente contaminada, né? Claro que a gente tem os pacientes assintomáticos, óbvio, mas a gente já vai triar. E também que a gente já indique para essa paciente que o fluxo desse consultório mudou. Então, que essa paciente não vai poder mais dizer assim, eu tô 15 minutos atrasada. Por quê? Porque eu vou ter que marcar uma paciente por vez para não ter aquele fluxo de um monte de gente na minha recepção. Então, eu vou precisar contar com a minha paciente que ela não se atrasa. Eu vou precisar espaçar essa minha agenda. Então, talvez eu tenha menos horários de agenda. Eu vou precisar dizer para essa paciente, olha, não traga um acompanhante. Né? Porque se tem gente na minha recepção. Não traga pessoas do grupo de risco, pessoas idosas, pessoas, né? Porque eu não sei se está todo mundo bem, se está todo mundo, se tem alguém assintomático ali que possa ser um risco para outra pessoa.
Aumenta o risco, né? Venha usando máscara, né? Ao chegar no prédio, por exemplo, se você está num prédio, cuidado na circulação dos elevadores, porque já foi colocado aí que o elevador é o segundo lugar de maior contaminação depois do supermercado. Olha só. Então, se eu estou num prédio, se meu consultório, minha clínica está num prédio, eu vou começar a sinalizar para essa paciente lá no térreo, para que no elevador ela não tenha o risco de uma contaminação. Então, começa antes, na verdade, dela chegar dentro da clínica. Então, eu preciso No momento criar... que ela liga para marcar. Exato, eu preciso criar fraseologias, textos de confirmação, onde eu não esqueça nem de perguntar nada que seja importante para essa triagem e nem de pontuar nada que seja importante para o meu fluxo funcionar bem. Tá? Colocar um checklist aí na agenda já. Exato, exatamente. A gente tem criado textos semi-prontos, né? Que aí cada pessoa adequa de acordo com a sua realidade da sua clínica, mas sugestões de textos prontos, onde a gente aborda todas essas questões. Ah, legal. Né? A marcação, o deslocamento, a triagem prévia, e a gente aborda tudo isso e a paciente também fica segura, né? De vir até a gente. Porque uma coisa que também vai acontecer quando voltar é essa insegurança das pessoas. Será que eu posso ir nessa clínica? Com certeza. Será que tá tudo bem? Então, quando a gente manda um texto como esse, diz, olha, a gente está fazendo isso, atende para isso, vem assim, você vai chegar já é uma assim, preocupação, né? Exato. Ela você sente cuidado. Eles sabem o que eles estão fazendo, eu posso ir lá, né? Então, isso é importante também. Então, começa aí. Então, vamos imaginar que eu estou num prédio, eu tenho um elevador. O primordial que a gente tem que pensar são sinalizações, a princípio, informação. Então, a gente também criou na empresa umas sinalizações, umas sugestões de sinalização padrão, tá? Que lembram as pessoas de, principalmente, não tocar o rosto, porque é a porta de entrada da contaminação do vírus. Então, lembre-se de não tocar o seu rosto, né? Sinalizações para elevador, então, de como apertar o botão do elevador, de usar o elevador, não usar com uma aglomeração de pessoas, de esperar o próximo elevador, enfim. E de, assim que sair do elevador ou de áreas comuns, higienizar as mãos. Tá? Então, a gente pode conversar com os edifícios, enfim, e começar sinalizando isso desde a entrada dessa paciente lá embaixo, para a gente ter a certeza de que ela vai chegar na nossa porta ainda segura. Tá? Uhum. Na porta do consultório, tem se discutido muito essa questão do uso do propé, né? Que é aquela proteção para os pés, de usar aquela proteçãozinha do propé. Os propés, existem inúmeros estudos, depois se vocês quiserem, eu até te disponibilizo um para você disponibilizar aí no mundo da dermato, que os propés já estão sendo abolidos dos centros cirúrgicos nos hospitais. Tá? Então, nossa! O centro cirúrgico, que é um local de maior risco do hospital, já existem estudos do não uso do propé. Por quê? Primeiro porque o risco da contaminação que está nos pés se transformar numa contaminação suspensa, de suspensão, é muito pequeno. Observou-se nesses estudos que a maioria das infecções que os pacientes tinham no centro cirúrgico não tinham a ver com a contaminação presente no solo. Eram completamente diferentes. Eles aconteciam por absolutamente outros motivos. E o mais importante de pensar nesse momento, o pé da gente, o sapato, a sola do sapato, é sempre suja, sempre foi, com Covid e sem Covid, né? Porque tem um monte de bicho por aí. Quando eu vou calçar o meu propé, eu tenho um grande risco de contaminar a minha mão. Porque eu vou passar com a minha mão pelo meu sapato. Então, uma ilusão aí, né? Uma falta de cuidado, né? Exato. Mostrou-se nesse estudo que muitos profissionais tinham as mãos contaminadas na hora de calçar os propés, tá? Ou descalçar depois no final. Porque aí tem gente que fala, mas então eu vou comprar aquela máquina que você enfia o pé e o propé calça. Uhum. Mas no fim você tem que tirar. E falando em pé, aquele tapete? Isso, aí é isso que eu ia chegar. Então eu acho assim, o propé é caro, né? Assim, para você ficar usando e trocando. Ele rasga fácil embaixo, então ele não é muito resistente. Ele não vai ser tão efetivo, né? Ele escorrega, então dependendo do tipo de piso que você tem na sua clínica, isso pode se tornar um perigo para o paciente que está usando. Exato, né? E eu vou considerar o chão sempre contaminado. Então, qualquer coisa que cair no chão está contaminada, independente da paciente estar com propé ou sem propé. Então, o chão vai ser sempre para mim uma área de contaminação. Então, o que a gente tem indicado são os tapetes sanitizantes. Você coloca aquele tapetinho na porta, ele parece aqueles lava-pés de piscina, né?
protegido com o tapete em cima. Ele tem um vão assim, então você faz uma solução, que pode ser uma solução de água sanitária, né? Que você vai trocando diariamente, coloca ali, coloca aquele que parece um capachinho por cima, e quando a cliente, a paciente pisa ali, aquela solução de água sanitária molha o solo do sapato e automaticamente, se estamos falando de Covid, temos aí o sapato limpo, porque o Covid vai morrer automaticamente. Então, essa contaminação vai para dentro da sua clínica. Tá? Era uma dúvida até dos tapetinhos, então é válida. É válido, é super válido. Eu particularmente, gosto mais do que o Propé. Eu acho mais efetivo, menos arriscado e também do ponto de vista custo-benefício, que é uma coisa que a gente também tem que pensar nessa hora, né, Sandra? Porque não adianta a gente levar os nossos custos demais, o custo de funcionamento, porque aí não sobrevive, né? Os EPIs já vão trazer para a gente um custo extra. Então, se a gente puder fazer uma coisa segura num custo que a gente consiga absorver dentro da clínica, eu acho importante. Então, os tapetes sanitizantes são uma boa solução para os pés, tá? E dentro ali na recepção daí, as cadeiras, o balcão, álcool gel para o paciente, touquinha ou não parece touquinha? Tá. O que eu oriento? Então, questão de touca, né? Por exemplo, nessa confirmação inicial que a gente manda, a gente pede para a paciente que ela venha de cabelos presos. Tá? Por quê? Porque o cabelo é área de contaminação. Então, eu tô aqui de cabelo solto agora com você, porque eu queria parecer bonita na live, né? Mas... Estamos aqui. Aqui na live. Mas, quando a gente fala aí de andar em tempos de Covid, o cabelo é uma superfície suja, a gente sabe disso, né? E que fica com partículas grudadas. E mulher, se o cabelo da gente estiver solto, o que a gente faz? Passa a mão pelo cabelo. E aí a mão fica suja. Essa paciente já vai vir para um tratamento estético. Se for facial, ela já vai ter que realmente colocar uma touca, uma faixa, alguma coisa. Então, a gente pede que ela venha de cabelos mais presos, não precisa vir em coque e tal, mas que ela já venha presa exatamente para evitar essa questão de cabelo caindo, de ter que ficar colocando mais uma touca, enfim. Recepção, a gente vai ter que otimizar. Então, foi o que eu falei. A gente talvez, se eu tivesse na minha recepção, sei lá, 5, 6 pacientes sentadas ao mesmo tempo, dependendo do tamanho de recepção que eu tenho, agora eu tenho que ter 3, né? E eu tirar as cadeiras e espaçar essa distância para que as pacientes tenham uma distância segura ao esperar na recepção umas entre as outras. Uma coisa de recepção que me preocupa muito é a área de café. Né? Porque todo lugar a gente quer, lógico, cuidar da nossa cliente, da nossa paciente e coloca aquela área de café bonita. Então tem gente que coloca fruta, tem gente que coloca um snack, tem gente que coloca, né, um mimo ali para a paciente enquanto ela guarda. A gente tem que entender que essa superfície é uma superfície de contato múltiplo, que a gente chama. Então, uma pessoa vai pôr a mão, outra pessoa vai pôr a mão, e eu não tenho como ter um controle de que essas pessoas higienizaram as mãos antes de colocar a mão ali, tá? Então, nossa, imagina. Nesse momento, a área de café pode ser mantida. A gente está indicando que se retire essas coisas, então esses snacks, essas frutas, se forem ser oferecidas, deixa a máquina de café e de água. Sinalize esse local, então coloque um dispenser de álcool bem sobre esse local, com uma placa bem sinalizada, antes de tocar o contato do café, higienize as suas mãos, né? Copos descartáveis nesse momento, então copo de vidro, as xícaras bonitas, personalizadas, vão ter que ser deixadas um pouco para depois, né? Porque para a gente garantir que a cliente pegue só aquele copo e já jogue fora. E aí a gente espaçar isso tudo de forma que ela tenha contato com as coisas com a mão higienizada. E a funcionária da recepção tem que ficar sempre de olho nisso e de tempo em tempo fazer uma higienização desses botões de máquina, dessa superfície, dessa bancada. Então a área de café tem que ser uma área de atenção. Até porque para tomar café, teoricamente, o que a paciente vai fazer? Tirar a máscara. Verdade. Então, para ela poder levar alguma coisa para beber, ela tira a máscara. E aí esse contato, né, fica maior ali. Então, a área de café é uma preocupação. Balcão de recepção. Então, a gente já tem hoje algumas opções. A primeira delas, que tem sido mais efetiva, é a colocação daquele acrílico, né, no balcão, para o contato da recepcionista atrás com o cliente. Outra medida é você dar o distanciamento, colocar uma fita de isolamento para que o cliente fique numa distância certa do balcão, né? E não se aproxime. E aí, os cuidados da recepção em não pegar nada da mão do cliente. Então, a gente não vai mais poder, nesse tempo, pedir um documento, né? Ou pedir um cartão. A gente tem que
oferecer a máquina para que o cliente insira o próprio cartão. Não dá para trocar coisas, né? Essas coisas que a gente troca de mão em mão são o que a gente chama na área da saúde de fomites. Elas Então, carregam na hora, a contaminação, tá? então, na hora de utilizar a maquininha do cartão, a maquininha ela tem que estar envelopada ali com plástico, Isso, ofereço a máquina, o cliente mesmo coloca o cartão, tira e isso, eu higienizo a maquininha da máquina novamente. perfeito. Ela é envelopada para proteger, eu passo um álcool, né? Digito toda a informação que eu precisar, aí viro, ele coloca o cartão, digita a senha dele, pega o próprio cartão, eu higienizo ali onde ele digitou para poder guardar, né? Então, E não assim tem não mais toco no cartão, né? exato, porque estava dentro da bolsa, porque veio de, né? Então a gente tem que evitar o FOMIT, que a gente chama, que é a troca desse material, tá? Uhum. Então isso é Leandro, a pessoa importante. estava com dúvida aqui da máquina, né, que a gente falou agora, e outra Aham. dúvida sobre banheiro e louça de banheiro. Louça de banheiro, exatamente. Banheiro, assim, a limpeza, né, desses locais, vai ter que ser intermitente. Então, toda vez que um paciente usar o banheiro, eu vou ter que fazer uma limpeza nesse banheiro, tá? Então, deixar pronto, a gente está orientando que se deixe pronto espargidorzinhos como esses, ó, né, que a gente pode deixar com Uhum. solução de álcool 70, ou que a gente pode deixar com solução sanitária, ou ainda com desinfetantes de eficácia biológica, que são muito indicados nesse momento, porque eles têm uma durabilidade maior, né? Um espectro de ação maior. E aí, alguém vai ter que entrar ali, espirrar e passar um pano em todas essas superfícies. Maçanetas, né? Que são áreas que todo mundo faz contato. É importante nessa hora, se possível, deixar a maioria das portas de dentro do ambiente do consultório abertas, né? Ou que elas sejam portas possíveis de serem empurradas com o cotovelo, que eu não precise ficar tocando em maçanetas, porque são áreas que a gente chama de múltiplo contato, onde todo mundo põe a mão, né? E aí é uma coisa que a gente não lembra ainda, Sandra, que é pus a mão na maçaneta, lava a mão. Né? A gente não tem essa. Não é Não tem. automático isso. Não tá, ainda não tá no nosso automático, né? A gente tá no automático lavar a mão assim, fui no banheiro, lava a mão. Vou comer, lava a mão. Mas põe a mão na maçaneta, lava a mão. Né? Aperta o botão do elevador, lava a mão. Isso ainda não internalizou na gente, né? E o perigo tá justamente aí, porque aí a mão carrega essa contaminação, né? Então, isso é importante. E daí, assim, essa higienização do atrito ali da maçaneta pra gente higienizar. Eu tenho um tempo para passar esse álcool para fazer esse esfregaço ali ou só passo normal? Não, eu só passo, eu não tenho um tempo. Eu não preciso deixar agir, tá? A ação do álcool, da água sanitária, do sabão, ela é imediata. Então, no Uhum. momento que Não você preciso ficar passou, tritando. não. No momento que você passou, isso está resolvido. Os desinfetantes de Uhum. eficácia biológica, eles têm um tempo de ação. Então, se você comprar um desinfetante quaternário ou um peróxido, você vai ver que ele vem escrito lá, deixa agir por 10 minutos, deixa agir por 15 minutos. Mas isso não está relativo à Covid, tá? Então, é isso que é importante colocar. Porque isso já me perguntaram, mas você falou que é na hora, e por que o desinfetante biológico vem escrito isso? Porque o desinfetante biológico, ele não está falando só de Covid. Ele está falando de hepatite, ele está falando de HIV, ele está falando de outras contaminações que também fazem parte da nossa vida, né, enquanto profissionais de saúde, e que podem estar presentes ali. O Covid, apesar da alta potência dele de disseminação e de contaminação, matar ele fora do organismo humano é muito fácil. Né? É muito mais fácil do que todas as outras contaminações, fora da E não gente. pode esquecer das outras existentes, né? Exato. Sempre Então, estiveram aí, né? sempre estiveram ali. Leandro, você falou de uma coisa bem interessante sobre esses produtos, né? Às vezes a gente acaba utilizando algum produto às vezes não tão adequado, né? Às vezes uso, por Uhum. exemplo, uma água sanitária. Às vezes ela não tem um cheiro muito agradável, você vai usar num carrinho Isso. auxiliar, por exemplo, que ela tem partes de metal, ali vai oxidar. Eu sei. Assim, qual o produto mais interessante que a gente poderia estar passando para o pessoal aqui e aonde compra? Tá. O que eu gosto bastante para estabelecimentos de saúde são os desinfetantes para superfícies de carrinho, maca, pia, bancadas de serviço que eu chamo. Eu gosto bastante dos desinfetantes de pronto uso, que são os quaternários, tá? Eles são próprios para esse uso. A base deles também é a amônia, também é bem semelhante à Uhum. água sanitária, mas eles são preparados próprios para isso. Né? Então, eles não vão causar tanta essa oxidação, eles não têm cheiro, eles são isentos de odor,
né? E aí é uma outra questão que teve um consultório, esse é também interessante, de biossegurança, que eu treinei a moça da limpeza, e aí depois ela falou assim para mim, olha, tem alguma coisa errada com esse desinfetante que você comprou. Aí eu falei, por quê? Ela falou, essa clínica não fica cheirosa. Ah, Então, às vezes, para a pessoa limpar é deixar cheiroso, né? Aí deixa eu eu falei para tirar. ela, eu falei, não é para ficar cheirosa, é para ficar limpa. Aí ela falou, ai, mas se eu não sentir o cheiro, eu não tô a sensação que isso tá limpando. Então, é uma Olha coisa só. que é engraçada, né? Então, o desinfetante quaternário de amônia, ele é muito bom para superfícies, ele não tem cheiro. E os desinfetantes à base de peróxido são muito bons para o piso, tá? Para o chão. Eles também não têm cheiro. A gente compra esse tipo de desinfetante em casas de material de limpeza hospitalar. Então, existem Uhum. algumas distribuidoras de material hospitalar. Geralmente, os mesmos lugares que vendem álcool em dispenser para parede, papeleira, saboneteira, sabe? Essas casas assim. É, Geralmente, elas produtos também hospitalares. vendem esses... Ou que vendem os mops de fazer limpeza, aquelas vassouras mop. Eles também Aham. costumam vender os desinfetantes. Olha que legal. Existem várias marcas, tá? E os preços variam. Aí vai dizer para mim, o mais caro é o melhor, o mais barato é o melhor? Não. Por que os preços variam e as marcas? Porque eu te lembro que eu te falei do tempo? A gente tem que passar e Sei. deixar de um Aham. tempo. Quanto mais caro, geralmente, né, o produto, menor é o tempo que você precisa esperar. Então, eles são mais eficazes, aí você passa em 1 minuto, aquilo já está resolvido. Os produtos mais baratos, que têm uma diluição maior, né? Eles geralmente vão te pedir um tempo maior. Então, passe e deixa agir, sei lá, por 10 minutos. Tá? Então, aí é uma relação do teu custo-benefício. Pagar um pouco Da mais sua caro área de e... ação ali, né? como Com é o que, tempo que você como é vai que é ter a tua... disponível para isso, né? Exato, como é que é a tua dinâmica, né? Que tempo que você precisa. Mas todos eles são eficazes, igualmente eficazes, desde que, óbvio, você cumpra essas orientações de O tempo diluição ali, né? e de tempo, isso. Tá? E tem a Adri que ainda perguntando aqui se os panos utilizados para fazer essa higienização, eles precisam ser descartados. Não. Olha, é uma coisa que todo mundo não está entendendo, né? Assim, tá todo mundo com essa dúvida. O Covid, ele morre na hora que eu passo o álcool ou o sabão. Na verdade, assim, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro. Se eu só tivesse água e detergente, eu mataria a Covid. Se eu pegasse uma espuma, um sabão, uma esponja, com água e detergente, passasse na clínica inteira, o É o Covid, suficiente. o Covid, tá? Por que a gente não faz isso? Porque é o que eu falei, a gente não lida só com Covid. Quando você tem sangue ali da paciente, quando você está lidando com uma série de outras coisas que o detergente não vai matar, né? Então, por que a gente usa álcool 70? Porque é por causa dessas outras coisas, tá? Se não fosse isso uma verdade, o Covid não morreria quando eu lavo a minha mão, porque eu lavo a minha mão com água e sabão, tá? Então, Verdade. isso é importante deixar claro. Se eu estou jogando um desinfetante ali e eu estou jogando esse desinfetante no pano, o Covid morreu. O pano está cheio de desinfetante. Eu não preciso descartar esse pano. Lógico que eu preciso Uhum. lavá-lo para um outro uso, né? Porque eu tenho essas Mas é o outras suficiente. contaminações. Exato. Mas o desinfetante, ele está agindo, ele está matando. Então, do mesmo jeito que ele está matando da bancada, ele está matando do pano. Porque o pano está Uhum. embebido em desinfetante. Tá Tá? Então, certo. eu não preciso descartar, não precisam ser panos descartáveis. Ok. Você falou lá da sua cliente lá, né, que falava que queria um cheiro gostoso, que o produto não deixava um cheiro gostoso, né? Falando em cheiro gostoso, que coisa que a gente pode falar sobre esses produtos, né, esses aerosóis, bom ar de ambiente? Esses que deixam cheiroso, que desodorizam o Ou de ambiente. tempos em tempos eles, né, disparam. Assim, eles não têm nenhuma contraindicação. Eu não indico isso dentro das salas de procedimento, tá? Porque ele vai deixar uma nuvem de suspensão e ali são produtos químicos. E aí, quando a gente acaba na pele do paciente causando qualquer tipo de esfoliação, de esfoliação, a gente acaba abrindo uma porta, né? E aqueles produtos químicos Uhum. podem ser irritativos, podem ser alergênicos. A gente não sabe o tipo de alergia que a paciente tem, né? Desde uma rinite, que Certo. é pelo próprio olfato, até uma alergia de pele mesmo. Nesse momento, por questões do Covid, a gente não está deixando nuvens de aspersão, em suspensão. Então, quando aquele cheirinho borrifa, ele fica uma nuvem de aspersão, de suspensão Fica. ali no ar.
tá? E aí isso pode Garoinha. favorecer, exato, isso pode favorecer que um vírus ali em suspensão também permaneça no ar por mais tempo, ou caminhe ou se dissemine por mais tempo, tá? Que é Uhum. exatamente o que a gente quer evitar. Até os ar-condicionados nessa época, assim, ar-condicionado se tiver para ficar ligado, mas se você tiver janela para abrir é preferível? Porque o ar-condicionado, quando ele sai ali do duto, também ele deixa uma nuvem que fica circulante ali, né? Então, ele aumenta o tempo de circulação do vírus no ar. Então, nada que fique circulante nesse momento é indicado. Ah, Leandro, mas eu não tenho como abrir janela na minha clínica. E agora? Tudo bem, o seu ar-condicionado vai ficar ligado, tá? O que a gente está indicando? Que se ele for aquele ar normal de pá, a gente deixa essas pás viradas para cima, para que ela jogue para cima e não direcionada para baixo na paciente. E que se ele for aquele ar de duto que fica no teto, a gente instale uns acrílicos que são que nem umas pás assim, que também jogam o ar para cima. Para direcionar. Isso, tá? E, obviamente, o filtro desse ar-condicionado tem que estar limpo de mês em mês. Então, as manutenções são Mês e mês. mensais, mês em mês. As manutenções são mensais para o filtro do ar-condicionado. Então, nesse momento, não vai dar para ficar cheiroso. A gente vai ter que optar ou seguro ou cheiroso. Tá certo. Leandro, já dentro da sala de procedimento, né? A maca. Quais os principais cuidados que eu tenho que ter com a maca? Lembrando assim, que muitas vezes, né, agora chega o inverno, né? O pessoal quer colocar um lençol para ficar mais quentinho, ficar mais aconchegante, né? E aí, pode usar lençol de tecido e cobrir, ou lençol térmico? Como que a gente pode proceder nessa hora aí? Tá, essa é uma grande dúvida de vocês da estética mesmo, que é o conforto da paciente, né? Então, o tratamento da maca, ele é igual ao tratamento de qualquer outra superfície. Então, se eu vou usar o álcool 70, ou se eu vou usar esse desinfetante quaternário, se eu vou optar por isso, ou pelo sanitário, enfim, entre uma paciente e outra, obviamente, eu vou limpar essa maca, né? Então, eu vou espargir ali um produto e vou passar um pano e vou limpar essa maca, tá? E aí, cobrir essa maca, então. O ideal, tá? O ideal é que essa maca, nesse momento, fosse coberta por coisas descartáveis, que eu pudesse jogar fora. Eu posso optar por um lençol? Eu posso. E eu tenho que ter muita consciência de que a cada paciente eu tenho que trocar esse lençol. Então, deitou uma paciente, eu tiro esse lençol para a lavanderia e ponho um outro lençol, tá? O mesmo se eu usar manta para cobrir a paciente, cobertor. Agora, a manta térmica de vocês, ela não é lavável, né? Ela é colocada ali para aquecer a paciente. Então, o que eu sugiro? Que ela seja protegida por uma outro produto. Então, ou por um descartável, um daqueles de TNT descartáveis, ou se ela aquece e aquilo se torna impossível, por um próprio tecido, uma capa, né? Como uma fronha de travesseiro, digamos assim, que depois eu possa tirar, lavar isso, passar um produto pela manta, um álcool pela manta, alguma coisa, encapá-lo novamente para a próxima paciente. Tudo que vai ficar em contato, em superfície de contato, precisa ser limpo a cada uso, né? Então, eu não posso compartilhar esse contato. Eu cobri uma paciente e cubro outra paciente com a mesma coisa. Então, se não entrar em contato com o corpo da paciente, ok. Tá? Então, se entre o corpo e a manta eu tiver uma proteção, tudo bem. Se entrar em contato, eu preciso ter esse cuidado. E se o paciente trouxer uma toalha ou uma manta? Pode? Dele, para usar? Pode, ele vai usar nele e vai levar embora com ele, tá? E aí, a hora que ele enrolar isso e guardar, você limpa a sua maca, passa, né? Limpa tudo, limpa todas as superfícies, como você já faria normalmente, carrinho, equipamento, chão, enfim. E aí, tudo bem. Leandro, dentro da sala, alguns consultórios, né, são um pouco mais decorados, né? Existe ali na mesa de recepção, né, porta-retrato, potinhos, enfeites em geral, né? E aí, nesse momento de Covid, esses enfeites, eles podem continuar por ali? Ou uma sala que tem muitos aparelhos, né, distribuídos na sala, como que fica essa distribuição? Isso é uma coisa também que tá todo mundo ficando chateado, né? Que além de não poder ficar cheiroso, também não pode ficar enfeitado. É o que a gente está falando de superfície de contato, né, Sandra? Então, assim, vamos imaginar assim, ó. Na minha recepção, tá? Então, eu tenho lá um quadro, um porta-retrato, alguma coisa. Aí mas a paciente está de máscara, Leandra. Ok. Mas vamos imaginar que a paciente pegou um café.
tá? Vou imaginar o pior cenário. A paciente estava lá de máscara, bonitinha, no seu consultório, tá? E aí ela pegou um café. Ela não vai tomar café assim, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai tirar a máscara. E aí, enquanto ela estiver tomando café, ela não vai tomar café muda. Ela vai conversar com a tua recepcionista, ela vai, certo? Quando ela faz isso, ela está falando e está produzindo essa nuvem de aspersão. Ah, Leandra, mas eu não vou receber uma paciente doente dentro do meu consultório. Claro que não, para isso que a gente vai fazer uma triagem. Só que você não vai receber, entenda, uma paciente sintomática, que é diferente de você não receber uma paciente doente. A paciente não ter sintomas não garante para você em nenhum momento que ela não tenha o Covid. Porque a gente tem uma grande parte da população assintomática. Então, vamos imaginar que essa paciente está aqui tomando um café e falando. Toda essa nuvem de aspersão cheia de vírus que ela falou, caminha por até 2 metros, certo? Em situação comum. Caminhou e se depositou sobre essas coisas. Eu vou, a todo momento, lembrar de limpar tudo. Então, eu vou pegar o tempo, né? Que você vai perder fazendo isso, né? Eu vou pegar isso aqui, eu vou passar no porta-retrato, eu vou passar na plantinha, eu vou passar no... Quanto mais livre o local tiver, eu passo na bancada, passo o pano, acabou. Dentro da sala, a mesma coisa, né? Eu frequento estética, eu já fui. Então, às vezes, tem os potinhos das coisas que vão ser usadas, as bandejas. O que eu estou orientando as esteticistas nesse momento? Guarde tudo dentro do armário. Não deixe nada sobre a sua bancada. Porque tudo que tiver sobre a sua bancada vai ter que sofrer limpeza intermitente, que é a cada troca de paciente. Então, imagine que se você tiver um monte de equipamento dentro da sala, um monte de coisa dentro da sala, a paciente saiu, para você chamar a próxima, você tem que limpar tudo aquilo. Uhum. Então, é verdade. o tempo que isso vai tomar de você, né? Então, o que eu indico? Vou fazer um determinado procedimento na próxima paciente que eu vou chamar. Então, eu limpei tudo, eu lavo as minhas mãos, vou lá dentro do meu armário, que está protegido, fechadinho, pego aquilo que eu vou usar para aquele procedimento daquela paciente, né? Ponho o necessário no meu carro de apoio, ali na minha bancada, para fazer naquela paciente e mantenho as portas dos meus armários fechadas e tudo guardado, né? Porque assim eu garanto que, mesmo, porque o que acontece? Por exemplo, uma paciente dentro de uma sala de estética que vai fazer uma limpeza de pele, ela não vai ficar de máscara, porque ela precisa tirar para fazer a limpeza de pele. Quando eu faço uma limpeza de pele, dependendo de como eu, né, como vocês lidam, dá vontade da gente fazer o quê? Tossir, espirrar. Porque estimula, né? Direto, Estimula, lembrando lá, a pessoa fala, peraí que eu vou espirrar, né? Então, essa paciente espirrou, quer dizer, essa nuvem de aspersão acabou de contaminar absolutamente tudo que tiver sobre a sua bancada. Então, quando ela sair, você vai ter que passar álcool de potinho por potinho, de bandeja por bandeja. Então, é muito tempo. E, às vezes, você não vai lembrar ou não vai conseguir fazer isso da maneira adequada. Né? Então, até porque teu tempo você vai ter que calcular duplo, né? Tempo de atendimento, mais tempo de higienização do teu espaço. Mais tempo de não ter ninguém encontrando na recepção. Então, a tua agenda já vai estar diferente. Né? A tua agenda já vai estar truncada. Então, se você ainda gastar um tempão para limpar isso, você vai atender 3 pacientes no dia. Porque o resto do tempo você vai estar passando pano e limpando. Limpando. Exato. Então, a gente tem que tornar tudo muito prático. Otimizar aí, né? Exato. Otimizar o tempo. E os custos Você também, falou uma né? coisa... Ah, sim. Mas agora... você falou uma coisa interessante, né? Sobre, né, o espirrar, né? Ficar no ar. Tem um procedimento durante a limpeza de pele que você pode utilizar o vapor. Esse vapor, alguns são normais, outros com ozônio, mas enfim, é um vapor que você vai colocar na pele do paciente ali para posteriormente fazer a extração dos comedões. Esse vapor no paciente é aconselhado nesse momento ou como a gente poderia trabalhar com esse vapor? Esse vapor não é aconselhado nesse momento, porque ele é colocado aqui, né? E ele joga para cá, para cima. Então, é a mesma questão do cheirinho, da aspersão do ar-condicionado. Se essa paciente está aqui respirando e ela tem uma contaminação, essas partículas vão se juntar nessa partícula de vapor e caminhar por um espaço muito maior e permanecer em suspensão por muito mais tempo. Ser muito mais contaminantes. E aí vão se depositar em cima das superfícies daquela sala, tá? Então, a gente vai ter que voltar ao tempo antigo. Eu já tenho 20 anos aí na área, né? E eu era do tempo em que fazia essa limpeza de pele e botar naquela máscara na casa do paciente. Isso. Dá para substituir máscara ou cremes até, né?
É. Leandra, a gente tá, nosso tempo tá acabando. Ah, que pena. É, vamos aproveitar, vamos fazer uma pose aqui para o pessoal fazer um print. Vamos. Agora vamos contar para eles, Leandra, do segundo presente. O que que vai ser? Bom, a Lê quer desenvolver um curso nesse tempo, justamente porque a gente começou a perceber essa dificuldade toda, né, de saber o que fazer. Então, por exemplo, nós nem conseguimos aqui falar de EPI, né, pôr máscara, tirar máscara, essas coisas, luva, tal, mas a gente volta numa outra hora se você quiser para falar. E aí, a Lê quer desenvolver um curso e desenvolvemos esse curso numa plataforma online, tá? Que a gente chamou de BioCare, que vem aí de biossegurança, tá? São dois módulos, um módulo domiciliar e um módulo de estabelecimentos. E nesse curso, a gente dá completo as questões aí de biossegurança e do Covid, tá? Não só do Covid, todas as questões de biossegurança. Então, a gente fala de tipos de contaminação, formas de contato, o que é biossegurança, quando ela surgiu, por quê, todos os protocolos, os fluxos, e aí a gente entra nessa nova realidade, que é a realidade do Covid, né? Então, essas questões de agendamento, essas questões de cuidados, elas estão todas no curso, é uma plataforma online, então a pessoa entra online, clica lá, adquire o curso, o de estabelecimentos tem cerca de 3 horas de duração e o domiciliar tem 2 horas de duração. O domiciliar é para as pessoas em casa no dia a dia, como ir no mercado, voltar, fazer as coisas, enfim. Tá? E estão disponíveis, o link está lá na bio da Lequer, quem quiser pode acessar lá ou acessar a gente informa e explica direitinho. Tem certificado ao final do curso, bonitinho. Olha que legal. E os de estabelecimento, quando a pessoa conclui, ela chama a gente e a gente abre uma sala ao vivo de Zoom e dá 1 hora de aula de tirar dúvidas e fazer os ajustes necessários para cada estabelecimento. Então, a pessoa assiste muito aí ela interessante. entra com a gente no Zoom, comigo e com a Isa, e fala, olha, eu tenho uma clínica assim, como eu faço? Né? E aí a gente ajuda no final, ela já sabendo os protocolos, a fazer isso. E o nosso presente é justamente esse. Nós vamos colocar um post aí no Mundo da Dermato depois, com um bannerzinho desse curso, e aí as regras, né, da foto, para o pessoal curtir e tal, e fazendo um sorteio, e algum dos seguidores aí do Mundo da Dermato, vai ganhar um curso do BioCare. Olha só, pessoal, que chance! A gente vai ganhar um curso, que coisa maravilhosa. É isso aí. Tem uma última pergunta aqui, a Deise está perguntando sobre revista. Nada disso, Deise. Revista, folder, panfleto, porque é superfície de contato múltiplo. Eu leio a revista, empresto, deixo ali na mesa, né? Outra paciente vai pegar a revista. Isso, inclusive, está na última normativa que a Anvisa soltou, tá? A Anvisa solta, constantemente ela tem soltado recomendações, tá? Na última recomendação, ela reforçou isso, para que se tirem dos estabelecimentos folders, panfletos, revistas, qualquer tipo de superfície de múltiplos contatos. Então, nesse momento, não pode, tá? A estética, a Aurea Gomes também está perguntando sobre o laser de CO2, porque quando queima a pele faz uma fumacinha. E essa fumacinha não... E essa fumacinha? Essa fumacinha, como que vai proteger? Ela é bem menor. E aí eu tenho que pensar o seguinte. Eu estou queimando, certo? Eu estou colocando calor. Então, ali se tinha um vírus, já não tem mais. Uhum. Ali eu estou colocando calor em alta temperatura, tá? E a funcionária que estiver ali fazendo isso, obviamente, vai estar devidamente equipada, né? Munida de um equipamento de proteção individual naquele momento, tá? Então, a fumaça do CO2 não tem problema. O problema é se essa paciente que vai estar sem máscara, por exemplo, para fazer um CO2 facial, tossir ou espirrar. Né? Mas aí isso não vai se misturar essa fumaça, porque a hora que ela fizer isso, eu não vou estar com laser funcionando nela, obviamente. Então, não existe essa mistura de aspersão, não é uma fumaça que fica sendo produzida, é uma fumaça pontual, produzida por calor local, né? E aí não existe contaminação por esta fumacinha do CO2, não, tá? Eu acho que vai dar tempo da gente falar dos EPIs, principalmente daquela máscara de acrílico, Isso. que agora o pessoal está usando bastante, né? Aquela máscara de acrílico, para o pessoal da estética, ela fica indicada nos tratamentos faciais justamente por essa produção de aspersão. Então, vocês têm que ficar rosto a rosto com o paciente, né? E aí a paciente vai estar sem máscara. Então, ela não é indicada, por exemplo, num tratamento corporal, numa drenagem, ela é desnecessária.
basta a máscara normal, o óculos, outros equipamentos. Mas quando eu puser o meu rosto no rosto da paciente, principalmente imaginando que essa paciente vai estar sem máscaras, né, porque ela vai estar sendo tratada ali, é importante que eu crie essa outra proteção. Por exemplo, quando vocês fazem aqueles peelings mecânicos que sobe toda aquela, né, aquela fumacinha, ou fazem alguma retirada e que, como eu falei, estimula a paciente a espirrar ou a tossir, né? Então, pelo menos você estando com aquela máscara, você tira toda a superfície de contato. Embaixo, obviamente, você vai estar com a máscara normal e o óculos normal, mas a placa acrílica na frente, ela aumenta a proteção e diminui a superfície de contato. Então, nos tratamentos faciais, para vocês, ela está indicada assim. Sobre equipamentos, envelopar os equipamentos agora, é necessário? Estou perguntando aqui. Se você envelopar o seu equipamento, você vai ter que trocar esse envelopamento a cada cliente do mesmo jeito. Eu acho que é um custo que você tem que gerenciar no seu negócio. Eu vou gastar com né, um plástico, enfim, para colocar sobre cada equipamento. Vale se você não estiver usando os equipamentos e se você for encostá-los em algum lugar e você quiser mantê-los protegidos naquele momento para depois na hora do uso. Mas isso não impede que na hora que você vai usar, você tenha que limpar isso também, tá? Agora, trocar um envelope no equipamento a cada cliente é tão efetivo quanto você limpar. Então, eu não vejo realmente... Né? Você vai ter que trocar. Você vai ter um trabalho dobrado aí, né? E o custo, né? Porque você vai ter que ficar comprando vários desses. Então, o importante é que, assim, eu tenho que limpar. Mesmo a hora que eu tirar esse envelope isso não me isenta de limpar, entendeu? Então, eu tenho dois trabalhos. O de tirar, limpar, para pôr um novo. Envelopar. Exato. A Bruna perguntou ventilador. A Bruna está perguntando sobre ventilador. Não, ventilador não. Ventilador não, porque principalmente, é o que eu falo, se a paciente estiver sem máscara e sem, né, porque está tratando a face, e você coloca um ventilador, você está jogando isso tudo para cima ali, essa nuvem que caminharia um espaço de 1 metro, passa a contaminar o seu consultório inteiro. Então, ventilador não pode, tá? Ou é janela aberta, né, e portas abertas e circulação de ar natural, ou o ar-condicionado, o ar forçado do ar-condicionado. Tá. Jaleco descartável. Jaleco descartável. Esse jaleco descartável pode ser usado em cima do jaleco normal, só o jaleco descartável? Ou os dois juntos? Ele pode e deve ser usado em cima do uniforme, né? Então, se é um jaleco normal ou se é um uniforme, ele deve sim ser usado, porque ele mantém a roupa da profissional embaixo protegida da contaminação. Então, essas partículas não vão grudar na roupa. Porque o que acontece? Você imagina que essa profissional vai ficar o dia inteiro, por exemplo, dentro da clínica, tá? Então, se ela não tá com um jaleco... Ah, mas ela tá de uniforme, tá? Ela não tá com o jaleco por cima e ela me atendeu, né? Eu tô bem, aparentemente bem, mas estava contaminada. Ela me fez uma limpeza de pele, eu tossi, espirrei, enfim. Ficou... Ela estava protegida aqui, mas essas partículas ficaram aqui. Aí ela vai lá na copa almoçar. Com esse uniforme... Leva, né? Atendeu. Né? Então, se ela não protege essa roupa durante o atendimento, essa roupa dela vira uma superfície de contaminação. E aí ela vai lembrar que toda vez que ela pôr a mão na roupa, ela tem que lavar a mão? Não vai acontecer. Né? Não, claro que não. Ela vai pôr a mão na roupa aqui, no momento seguinte ela vai coçar o nariz. Ou passar a mão no cabelo, ou pegar no celular, e aí a contaminação vai... Né? Então, quando eu protejo a roupa da colaboradora, de quem está atendendo, do cuidador, né, ali, eu estou protegendo ela da contaminação. Então, ela tira aquele jaleco, aquele avental descartável, e teoricamente, se ela se paramentou e se desparamentou da maneira correta, porque isso também é muito importante, a roupa dela embaixo está protegida. Então, ela pode continuar circulando durante o dia, ir até a copa, ou ir até o banheiro, sem que a roupa dela tenha se transformado numa superfície que carrega a contaminação. Isso é importante, tá? Isso é bem... Estão perguntando aqui se o ozônio ajuda. Então, pessoal, o ozônio, ele tem sim uma ação descontaminante, tá? Não é esse ozônio que vocês usam na face, é uma concentração maior de ozônio, tá? Então, existe uma concentração do ozônio, e para você usar ozônio com ação sanitizante, não pode ter gente dentro, porque ele mata o bicho e a gente.
Olha Tá? só. Então, o ozônio, que é sanitizante, ele é prejudicial para nós. Então, para eu fazer uma sanitização com ozônio, com nuvem de ozônio, o consultório tem que estar fechado. Vem uma pessoa, né, que se paramenta, ele usa uma máscara para não respirar aquilo, e aí ele esfumaça, como se defumasse ali aquele lugar com essa fumaça de ozônio, e aí tem um tempo para depois as pessoas poderem vir para o local. O ozônio, além dele ser Nossa. prejudicial para a gente, ele também é inflamável, tá? Então eu tenho que tirar todos os equipamentos da tomada, senão explode. Meu Deus, imagine o que acontece. Aí mata o Covid mesmo. Tudo, né? Tudo. Uma última pergunta aqui. Planta no consultório, pode ter? Planta no Da consultório Bruna nunca pode perguntou. ter. Nem antes do Covid, nem sem Covid. Planta nunca pode ter, tá? A gente não pode ter dentro do consultório, assim, na recepção, até dá para ter, dependendo do tamanho da sua recepção, do tipo de planta, se ela não acumula água e se ela não acumula aqueles mosquitinhos, tá? Então, depende muito do tipo de planta que você tem ali, para não ter essa sujidade aí do mosquito, enfim. Mas nesse momento, menos ainda, tá? Então, planta dentro do consultório não pode de jeito nenhum. A Anvisa não permite, nem fora de Covid. Tá? E na recepção, a gente tem algumas especificações para poder colocar uma planta de enfeite aí. Estamos no momento minimalista, né? Menos é mais agora para tudo, né? Exatamente. Sabe o que eu tô dizendo, Sam? Porque, assim, as pessoas estão muito preocupadas com isso, principalmente vocês da estética. Porque a estética é isso, né? É beleza, é acolhimento, é conforto. Isso tudo faz parte do serviço que vocês oferecem. Eu entendo isso, porque eu sou frequentadora de estética, amo, né? Então, a gente gosta disso, desse mimo, desse carinho, dessas coisas. Mas eu tenho dito sempre para as clientes que me procuram que, nesse momento, você tem que dizer assim para a sua cliente. Eu troquei, né, todo esse mimo, todo esse conforto por algo tão ou mais importante que é a sua segurança. Saúde em primeiro lugar, né? Exato. Né? Então, nesse momento, nós gostaríamos de uma manta quentinha, de um lugar bonito, de um espaço de café cheio de coisas, de uma revista para entreter, de um abraço ao chegar. Claro que nós gostaríamos, mas nós vamos gostar mais ainda de estarmos todos seguros, né? E aí, isso, se Deus quiser, vai passar. E a gente vai voltar aos pouquinhos a ter tudo isso que a gente tinha antes. O importante, o que melhor vocês podem oferecer agora, quando vocês voltarem para os clientes de vocês, é informação e segurança. Né? Então, sinalizem muito bem os espaços, usem as TVs que vocês têm, se tiverem, para passar informação segura, informação precisa, de qualidade. As pessoas estão muito perdidas aí fora, como todo mundo. Como uso máscara, quando uso, como uso luva, como eu faço, como eu limpo. Essas perguntas que vocês têm, todo mundo aí fora tem. Né? Então, se vocês se tornarem também replicadores de ensinamento, de informação de qualidade, vocês também estão ajudando os pacientes de vocês, além do tratamento estético, né? Verdade. Ela está perguntando aqui também sobre lixeira de pedal. Isso é importante, né? Sim. Todos os lixos de clínicas devem ser de pedal, né? Tampa e pedal. A gente não pode ter lixo aberto em lugar nenhum, tá? E nenhum lixo onde a gente tem que ter contato com a tampa, nem aqueles de basculante, tá? Então é pedal mesmo, é pedaleira mesmo. Tá? Para o lixo ficar Contato sem nenhum. contato nenhum. O lixo é altamente contaminante, não só pelo Covid, né? Mas por inúmeras outras questões. Todas as lixeiras devem ser fechadas. E a gente precisa saber que a gente tem que ter lixeira biológica, sinalizada, né? E que esse lixo, por exemplo, esse jaleco que eu tiro, esse avental descartável que eu tiro, ele não é lixo comum, ele é lixo biológico. Se ele está contaminado, ele é lixo biológico. Então, saber exatamente aonde descartar o meu lixo também é muito importante nesse momento. Sim, segurança, né? Leandra, uma consideração geral aqui para nós. Um cuidado aqui. Um cuidado. Eu acho que o principal continuem preocupados. Eu sempre digo que o pessoal da estética é muito preocupado com isso, isso é muito legal de ver. Né? Vocês realmente estão correndo atrás de informação, muitos de vocês me procuram, e isso é muito legal. Então, continuem assim, continuem se informando, né? Tendo informação de qualidade para esse momento e passando essa informação para os pacientes, para que a gente vá disseminando essa informação
É um lema meu da empresa, né? Que a gente sempre repete, eu e minha parceira, só a informação salva, né? Só a informação vai nos salvar nesse momento. Então, quanto mais informados nós estivermos a respeito de tudo, do certo, de como fazer, mais seguros nós estaremos. Então, continuem buscando informação de qualidade e se preparando, né, para essa volta, porque sim, nós precisamos voltar, o Covid vai continuar aí por mais um tempo, infelizmente, e a gente vai precisar conviver com ele. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso da maneira mais segura possível para todo mundo. Tá certo. Leandra, nosso tempo, infelizmente, está encerrando. Que pena, né? Quero te agradecer de coração por você ter uma agenda corrida, apertada aí. Obrigada. A Leandra é de São Paulo, né? Trabalha corrido lá. Arranjou um tempinho para a gente aqui hoje, para nossa live aqui no Mundo da Dermato. Então, Leandra, de coração, muito obrigada por compartilhar aqui seus conhecimentos. Imagina, eu que agradeço. Lembrando, pessoal, também, né, que não esqueçam aí de fazer os prints, aproveita quem não fez ainda, curte as duas empresas, posta lá nos stores, e a gente vai postar um bannerzinho para fazer divulgação do curso que a Lequer vai promover, tá bom? Isso. É isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez por me ouvirem, pela oportunidade, pela confiança. Eu estou à disposição, às ordens de vocês aí do Mundo da Dermato, de todos os seguidores, para dúvidas, para o que vocês precisarem, a gente está aqui para isso. Muito obrigada pela confiança, Sandra. Foi um prazer enorme bater esse papo com você de sexta-noite. Eu que agradeço você muito, Leandra. Obrigada mesmo. Viu? Um beijo para todo mundo. Tem um monte de gente que eu Um conheço. beijo grande para todos também. Beijo grande, obrigada sempre pela companhia, pelas curtidas, pelas mensagens. É muito gostoso a gente poder, nesse tempo de distanciamento, interagir assim, né? É muito bom. Com certeza. Um beijo grande. Muito obrigada, gente. Agradeço por todo mundo ter acompanhado a gente. Leandra, mais uma vez, obrigada, beijo grande. Obrigada, beijo, Sandra.